escola perdendo ganhando. Pronto, já rodamos nosso borogodó aqui. Deixa eu trazer o nosso convidado do programa, o Ronaldo Velho Bueno. Já falei dele, né? Jornalista, mestre em letras e cultura. Oi, Ronaldo, bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. Que bom começar a semana aqui com vocês falando de um assunto muito bacana, né? Olha só que montanha russa, né? Semana passada a gente estava com quase um prelúdio de guerra aqui, falando de. A gente não falou exatamente sobre isso no programa, mas com toda aquela tensão envolvendo Estados Unidos e Venezuela. Agora a gente vira a página, na outra semana a gente já está comemorando aí uma premiação do cinema brasileiro. A gente quase não tem roupa para isso, né? Segundo ano seguido em que a gente pode comemorar um Globo de Ouro para o Brasil. Histórico, histórico, porque são duas estatuetas, né, dois prêmios, concorria a três, levou dois. Vamos voltar um pouquinho, retroceder um pouquinho, Ronaldo, porque assim, tem vários fenômenos. Eu até mencionei para quando eu estava anunciando esse programa hoje, que um prêmio como esse, um fato importante, ele não cai de paraquedas. São fenômenos que vão Uhum. acontecendo antes, né? Fatos, situações que levam à materialização de algo, como foi o caso do Globo de Ouro. Certamente, você já tinha cantado essa pedra, né? Que certamente com a estatueta lá do Oscar, do Brasil, com a Fernanda Torres, muito possivelmente abria um marco para outras premiações, para o reconhecimento do cinema brasileiro. Aí vem o Wagner Moura, quando começou assim as discussões dos filmes indicados ao Globo de Ouro, já virou notícia, né? As redes sociais ficaram, ainda mais nós brasileiros, nós latinos de uma forma geral, todo mundo achou o Somos máximo. mais apaixonados, né? Total, né, vira torcida, né. Quando ele sai, dá aquela ensaiada lá que quiseram colocar meio que pra baixo, uma desmerecidinha, meio que lá no lugarzinho, e ele sai dizendo: "É, como diria no meu país, não é filme de língua não inglesa, é filme estrangeiro", né, pra poder colocar os pingos nos is, né. E aí É. o mundo todo achou muito bonito, ele se saiu muito bem, enfim, né. Quero te ouvir um pouquinho sobre, o feito em si, mas também essas coisas que levaram até aqui. Tem muitos pontos para a gente falar sobre o agente secreto, né? E já vou esclarecer aqui para o ouvinte um primeiro ponto. Não vou falar do filme em si, porque o filme em si eu nem assisti ainda. Ele ficou no cinema ano passado, por um período até longo aqui nos cinemas brasileiros. Eu não assisti por motivos de compromissos diversos, e agora o filme provavelmente vai voltar para o circuito com a premiação, com a possibilidade de indicação ao Oscar. Por isso não vou abordar questões técnicas do filme, ou de enredo, ou de atuação, mas vamos abordar o aspecto simbólico de o que representa mais uma premiação para o cinema brasileiro e por que nós chegamos aqui, né? Por que nós estamos aqui novamente falando sobre uma premiação para o cinema brasileiro, um ano depois de Ainda Estou Aqui, agora com O Agente Secreto. Tem, alguns comentaristas que estão mencionando uma onda brasileira, né, uma onda do audiovisual no Brasil. E isso é um movimento que não seria inédito na indústria do audiovisual, já aconteceu com outros países antes, né. A gente tem alguns momentos em que os filmes de determinados países ficam mais em evidência. Isso já aconteceu com o cinema argentino, por exemplo, né. Se a gente pega ali anos 90 e a primeira década desse século, ali os anos, de 2000 até 2010, nós tivemos grandes produções argentinas que inclusive faturaram o Oscar. A gente lembra do Nove Rainhas, eu achei, fantástico aquele filme com o Ricardo Darín. Nós tivemos o Segredo dos Seus Olhos, que ganhou a estatueta de Oscar de filme em língua estrangeira, na época se chamava assim a categoria. E houve um boom do cinema argentino ali, anos 90, início dos anos 2000, que coincidia, e esse é um ponto interessante, com um incentivo maior, inclusive do poder público, no fomento, né, desses produtos culturais, no financiamento, né, leis de incentivo, políticas públicas de incentivo à produção nacional. Deu no que deu, a Argentina ficou conhecida, pelo cinema.
A gente teve até aqui no Brasil o Medianeiras, um filme belíssimo, que se passa em Buenos Aires, ganhou o prêmio no Festival de Gramado, isso em 2002, 2003, salvo engano. A gente teve recentemente o boom coreano, o boom das produções asiáticas, que também coincide com um investimento forte em audiovisual por parte da Coreia do Sul. E a gente teve aí uma série de produtos culturais daquele país que começaram a vir para o Ocidente, né? Lembra quando a gente, acho que isso em 2010, 2012, por aí, teve aquela música Gangnam Style, que ficou famosa, né? Virou um dos clipes mais assistidos da história do YouTube na época. Depois disso teve o Parasita, que ganhou Oscar, e agora nós temos muito os K-dramas, né, os doramas que são muito assistidos aqui no Brasil inclusive. E Aliás, me surpreendeu, 2 deles, 2 desses produtos coreanos que você diz da Coreia do Sul estiveram entre as séries mais vistas da Netflix em não é à 2025. toa, Não é à não é à toa. toa, porque esses movimentos, eles vão fazendo engrandecer o audiovisual de um país, né. E nós cantamos a pedra aqui ano passado, quando nós falávamos de Fernanda Torres, de Selton Mello, do filme Ainda Estou Aqui, que venceu o Oscar, se tornou o primeiro filme brasileiro a vencer o Oscar, né, ganhou na categoria de melhor filme hã, em idioma não inglês, né, em língua estrangeira. Nós falávamos que abriria portas para inclusive a crítica internacional prestar atenção no que se faz aqui. E não é à toa, né, a gente já tem num ano seguinte todo um movimento em relação ao agente secreto. Na matemática tem, aquela expressão da da progressão aritmética, né, e tem uma progressão agora me fugiu, porque veja que eu não sou da área da matemática, depois eu vou buscar essa expressão aqui na internet, mas tem aqueles 2 crescimentos, né, quando a gente vê num gráfico. Projeção geométrica, seria isso? Acho que é a Progressão progressão geométrica. geométrica e a progressão Aritmética. aritmética, né. Uma delas é uma se a gente pensar num gráfico, é um crescimento linear. E o outro gráfico é aquele crescimento que quanto mais vai passando, mais rápido cresce, né. Se a gente pensar no cinema nacional, a gente teve ali um período muito longo, praticamente obscuro, né, em que o cinema nacional fica com as pornochanchadas, com filmes que, tem anos ali na década de 70 e 80, que basicamente o Brasil não fez longa-metragem. Que não se lançou, com exceção desses filmes mais escrachados, né, as pornochanchadas. E depois, a partir dos anos 90, tem uma retomada gradual do cinema brasileiro que coincide com o período de saída da ditadura militar, redemocratização do país, maiores incentivos do poder público para a sétima arte, para o cinema, e a gente começa a ter um renascimento, aí, cai a censura, né, então a gente começa a ter todo um renascimento da indústria cinematográfica brasileira, e a gente vai ter ali nos anos 90 as primeiras, incursões do cinema brasileiro, ou a volta do cinema brasileiro para o circuito internacional. E é nesse período que a gente tem o quê? Central do Brasil, que a gente tem o Quatrilho, olha só que fantástico, né, a gente às vezes a gente não se dá conta do tamanho que foi Caxias do Sul no Oscar, com o Quatrilho, né. Nós tivemos aqui um filme que contou a nossa história e que esteve lá em Hollywood, né, um filme baseado no texto do José Clemente Pozenato, o Quatrilho. Tivemos então Quatrilho, tivemos Central do Brasil, tivemos Cidade de Deus, já ali no início dos anos 2000, depois teve Tropa de Elite, vários filmes ali que ficavam no quase, né, Beverly, a gente ficava na torcida, será que o filme brasileiro vai ser indicado ao Oscar? Daí a gente ficava naquela expectativa, ou era indicado e não ganhava, né, e isso foi acontecendo
mais de uma vez. Até que chega ano passado, né, a gente parece que tem um amadurecimento, né, um amadurecimento do nosso fazer cinema, que renasce ali na redemocratização do país. Então a gente está falando de 3 décadas, 4 décadas, anos 90, anos 2000, 2010 e agora a quarta década, que é a década de 2020 em diante. Então, perceba que esse movimento do cinema brasileiro, ele é algo continuado. É, não é como você falou antes de iniciar o programa, não é o agente secreto caindo de paraquedas lá, em Hollywood, agora pro Globo de Ouro, e sendo um dos favoritos também para conquistar indicações ao Oscar. É o amadurecimento da indústria do audiovisual nesses últimos 40 anos. E por que eu falo indústria? Porque quando a gente assiste um filme, às vezes a gente não se dá conta de que não são só os artistas que estão ali na tela. Tem 10 vezes pessoas mais envolvidas que não aparecem em cena. A gente está falando de todos os profissionais técnicos, os operadores de câmera, os diretores de figurino, de cenografia, direção de arte, direção de atuação, todos os profissionais que trabalham justamente em maquiagem, figurino, em montagem, edição de som, mixagem, que cortam, que remixam, né. Todas essas pessoas fazem parte da indústria do cinema, né, dessa fábrica de sonhos, digamos assim, e tudo isso só vai melhorar e só vai melhorando com a prática. Né, é óbvio, se a gente pensa no cinema de Hollywood, por exemplo, a gente tem lá desde os anos 20, desde os anos 10, uma indústria que vai tendo conhecimento acumulado, né. Quando a gente aprende uma coisa, a gente não desaprende mais, e a gente repassa isso, para as gerações seguintes, né. Então, você coloca ali o cinema de Hollywood tem uma trajetória de 100 anos de aprendizado e de uma indústria que vai sendo atuante. Nós estamos retomando há 4 décadas e, às vezes, a passos lentos, às vezes dá uma desacelerada, às vezes dá uma acelerada, e agora a gente tem essa onda brasileira que estão chamando, né, de 2 anos seguidos com filmes chamando atenção internacionalmente. Como falei no início do programa, a gente ainda não se acostumou com isso, né. Para nós é uma novidade, 2 anos seguidos que o Brasil saiu do quase e passou a comemorar as premiações. Uma coisa que eu acho importante, Ronaldo, é que você disse que a gente não se acostumou, mas o brasileiro se acostuma fácil com o que é bom e com o que dá visibilidade a ele, né? Tanto é que para nós, por exemplo, brasileiros, ainda é difícil saber que a gente não é mais, enfim, a seleção preferida no futebol, que a gente perdeu por 7-1, essas coisas ainda ficam no nosso inconsciente coletivo, porque nós gostamos de ficar em evidência, faz parte do nosso jeito de ser brasileiro, a gente E quem gosta. não gosta, né? Exato, não, mas nós, diferente de outros, a gente gosta bastante, né. Então, a gente acostuma muito rápido com essas vitórias, só que elas têm um custo para o país, a gente pode chamar custo, investimento, não importa, é um dinheiro que se coloca ali, é um interesse, é um querer que se coloca ali. Então, para isso, para continuar dessa forma, a gente precisa também ter investimentos. Eu quero trazer este olhar Vamos lá. com a própria perspectiva do Wagner Moura, né. Antes mesmo de levar as estatuetas, antes mesmo de levar as premiações no Globo de Ouro, ele concedeu muitas entrevistas, né, faz parte. Eu vou ver se eu consigo rodar direto aqui do computador um recorte, né, da entrevista que ele deu para enfim, para várias pra imprensa de uma forma geral, e fizeram um corte sobre a questão do papel das leis de incentivo, que a gente volta e meia briga por causa disso, gera polêmica. Deixa eu ver se vai conseguir rodar aqui bonitinho, senão eu rodo do celular. Vamos ver se vai. Eu sou, eu sou fruto das leis de incentivo à cultura. Eu existo porque na Bahia, nos anos 90, houve leis que possibilitaram que atores do teatro baiano, eu, Lázaro, Vladimir, que a gente pudesse existir como artista. E não só isso, assim, um país, ele precisa se ver, ele precisa se olhar. Nenhum país se desenvolve sem se olhar, sem se ver. Quando a gente vai para fora com esse filme e as pessoas veem o Brasil, é um
plus, é um negócio a mais, é um bônus. Porque as pessoas lá fora também estão vendo, dizendo, olha só, perna cabeluda, que coisa louca. Eu acho maravilhoso isso. É uma imagem que a gente está levando para fora, mas, sobretudo, somos nós aqui nos vendo. E a história do cinema brasileiro, o cinema brasileiro tem uma história quase documentarista. É um cinema que nasce tentando entender que país é esse. Isso tá, você vai ver o cinema novo, é isso. É que país, desde limite, sei lá, que país é esse? Que a gente quer entender onde é que a gente vive. É uma característica muito forte do cinema brasileiro, mais do que em outros lugares, eu acho. Tá aí, né? Ele fala de duas coisas importantes. Uma delas corrobora o que você falou, né? Nessa construção da linha do tempo do cinema brasileiro, que para ele, de dentro, como artista, é entender, não é escrever. É entender que país é esse. Uhum. E também sobre a importância, ele fala do lugar dele, do reduto de onde ele vem, que é a Bahia, né? Na região norte e nordeste do país, e de uma safra de artistas que só puderam existir por causa das leis de incentivo. É muito interessante essa visão dele, né? E a gente não pode perder isso de vista. Eu sou fã do Wagner Moura e essas colocações que ele traz para a imprensa, que ele traz a público, são excelentes para a gente se dar conta da importância das leis de incentivo, das políticas públicas de incentivo cultural, como uma ferramenta não só de reposicionamento da marca Brasil globalmente, mas também como geração de emprego e renda, de movimentar a economia da cultura. Um estudo recente da Fundação Getúlio Vargas, uma das escolas aí de economia e estatística mais sérias que nós temos no Brasil, mostrou que, por exemplo, Lei Rouanet, que é muito atacada, muito criticada por algumas pessoas que não entendem o funcionamento interno da lei, a cada real, a cada R$ 1 investido por meio dessa lei, há um retorno para os cofres públicos de R$ 7,59. Foi um estudo que foi divulgado aí faz poucos dias, acho que uma semana, talvez final do ano passado, agora início desse ano. Ou seja, o real investido em cultura, a gente multiplica por 7 em retorno econômico para o poder público, em retorno. E como que se dá esse retorno, né? Muitas vezes isso fica no campo abstrato, parece que a gente está falando só no campo das ideias. Mas vamos lá. A gente teve aqui na Serra Gaúcha, por exemplo, a gravação de vários filmes, né? A gente falou aí do Quatrilho, que foi para o Oscar, mas se a gente pensar o filme da minha vida, né? Eu Uhum. acho belíssimo esse filme, que inclusive é dirigido pelo Selton Mello. E a gente teve também, agora também, o Saneamento Básico. Nossa, esse filme é Lembra do sensacional. Saneamento? Que reúne Sensacional. a Fernanda Torres e o Aham, Wagner Moura. também. Ele foi gravado ali, Bento Gonçalves, Santa O Teresa, né? Lázaro Ramos O tem. Lázaro É. Ramos. Eu visitei Santa Teresa justamente por causa dos filmes, por causa é uma cidade belíssima, até infelizmente foi muito atingida nas enchentes ali de 2024, mas é uma cidade linda, Santa Teresa, aqui na Serra Gaúcha, serviu de cenário para o Saneamento Básico, filme é do Meirelles, né? Fernando Acredito, do, Meirelles. do Fernando Meirelles, Uhum. com esses 3 atores aí fantásticos. E o filme da minha vida, que também foi filmado ali, Garibaldi, também cenas em Santa Teresa. Eu visitei Santa Teresa para conhecer os pontos em que foram gravados, né. Então a gente já vê aí uma movimentação no Mentira, turismo. Saneamento Básico do Jorge Furtado. Furtado, isso aí, Perdão. Jorge Furtado, que foi o mesmo da Ilha das Flores, né, Ilha das aquele Flores. documentário famosíssimo, né, que, também levou o nome do Rio Grande do Sul aí para o mundo, foi muito premiado esse curta. Dito isso, na época das gravações aí do filme da minha vida, do Saneamento Básico, você pensa a estrutura que movimenta para gravar uma cena de filme. Nós temos Uhum. ali 2, 3, 5, 10 atores em cena, mas tem uma multidão por trás. Tem a pessoa que vai fazer a maquiagem, tem a pessoa que confeccionou o figurino, ou seja, gerou emprego para a costureira, gerou emprego para o maquiador, né, gerou emprego nos hotéis da região, porque daí a gente pensa, o pessoal do saneamento básico ficava hospedado em Bento Gonçalves.
na época, né? Santa Teresa não tinha estrutura turística para receber toda a equipe de gravação, né? Operador de câmera, diretor. Então, é uma galera. O pessoal ficava hospedado em Bento Gonçalves. Então, também movimenta a economia, a rede hoteleira do município, movimenta os restaurantes, que o pessoal tem que comer, tem que viver. Daí, loca transporte, loca empresa de transporte para levar toda a equipe para o cenário onde vai ser feita a gravação, ou seja, de uma cidade para outra. Tudo isso movimenta dinheiro, movimenta recurso, movimenta a economia de uma cidade. E fora depois o retorno turístico, né? Quantas vezes, daqui a pouco também a gente vai falar de um outro marco da cultura, né? Que a gente teve, infelizmente, no fim de semana, a morte do Manuel Carlos, grande autor de novelas da televisão. Quando a gente vai para o Rio de Janeiro, um dos atrativos é ver onde foi filmado determinada cena de novela. Tem um pessoal que vai lá no Leblon, onde tinham as Helenas do Manuel Carlos. Ah, esse é o prédio que morava a Helena que foi feita pela Vera Fischer na novela tal. E como isso, olha só que loucura, né? Como isso que você está acabando de dizer é um dos fatores flutuantes da economia. Aumenta, Claro, por exemplo, né, faz a diferença de preço no setor imobiliário, faz por exemplo, né? diferença, faz diferença. A gente, quando viaja, vai para lugares diferentes, se tem essa conexão do vi esse lugar num filme, vi esse lugar numa novela, né? Vi na televisão, tem uma outra ligação afetiva, né? E isso, inclusive, é uma coisa que a gente pode explorar mais Uhum. aqui na nossa região. Nós temos cenários que foram utilizados para o cinema, né? Uma das cenas do Quatrilho foi rodada na estação férrea de Caxias do Sul. A gente que mora em Caxias, às vezes a gente não se dá conta da grandiosidade que é isso, né? Ali a estação férrea. Eu, quando saio aqui da rádio, para ir para casa, eu passo pela estação férrea, né? É o meu trajeto para ir para casa. É um cenário que esteve no Oscar, Beverly. Às vezes a gente não se dá conta da grandiosidade disso, né? Uhum. Um filme que esteve no Oscar. Então, olha como que isso pode movimentar, inclusive, o turismo, né? De ir num lugar onde, ó, isso aqui esteve no cinema, isso aqui é pertencente àquele universo ficcional Uhum. que foi assistido pelo mundo, né? A gente viu ano passado todo aquele debate do casarão do Ainda Estou Aqui, se ia ser transformado em museu, se não ia, se a prefeitura do Rio ia investir ou não na compra daquele espaço. Depois que o filme ganhou o Oscar também, houve uma peregrinação àquela casa. Ó, aqui é a casa que foi filmado o Ainda Estou Aqui, que rendeu o Oscar para o Brasil. Uhum. Eu vou pedir licença, Ronaldo, são 11h30. Tem ainda uma outra ponderação importante, ainda sobre o mesmo assunto, que a gente não conseguiu vencer nesse primeiro bloco. A ideia era que esse primeiro bloco fosse sobre essa questão do Globo de Ouro e o segundo sobre o Manuel Carlos, mas a gente ficou devendo ainda sobre a questão do tema relacionado ao filme, porque são 2 filmes consecutivos do Brasil que ganham destaque e são filmes relacionados à ditadura. Parece que nós ainda temos uma dívida, parece não, tenho certeza Uhum. absoluta, né? Nós ainda temos uma dívida com o período da ditadura no Brasil e que talvez a própria questão cultural possa ser uma forma, né, de a gente ir colocando curativos nessa chaga brasileira. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e na sequência a gente já está de volta. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Cuidar da saúde ficou ainda mais fácil. O Unifácil é o plano da Unimed que facilita a sua rotina. Prático, acessível e com a qualidade que você já conhece. Agora, com atendimento em Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e São Marcos. Um jeito descomplicado de cuidar de você. Unifácil. Fácil de escolher, fácil de usar. Saiba mais pelo fone ou WhatsApp 54 3220 2030. Unimed Serra Gaúcha. 11h32. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você?
Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. 23 graus. Participe da missa em honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. Abra o seu coração. Compre e doe no Abra Cabric. Você pode doar ou comprar móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, roupas, utensílios usados e muito mais. O recurso das vendas será revertido para a assistência de mais de 250 crianças carentes, de 1 a 6 anos, nas escolas Educaritá. Faça parte dessa grande ação de solidariedade Abra Cabric. Avenida Júlio de Castilhos, 450. Fone 3027-6745. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h34, de volta. Este é o programa Tá na Pauta, segunda-feira, dia 12. E nós estamos aqui falando sobre cultura e como ela repercute também, né, na vida da gente de várias formas possíveis, seja com um legado, seja com uma leitura de mundo, seja com um apontamento de o que queremos, para onde vamos, pegando o gancho do Globo de Ouro, né, com a presença do brasileiríssimo Wagner Moura e o Agente Secreto. Eu quero trazer aqui o Ronaldo Velho Bueno, que é o nosso convidado. A gente está conversando com base também naquilo que o próprio Wagner falou em entrevistas, né, sobre a questão do papel das leis de incentivo, análise do Ronaldo. E o Wagner Moura também falou sobre essa questão envolvendo o tema, né? O tema do filme. São 2 filmes consecutivos que o Brasil fica em destaque no mundo com temas relacionados à ditadura. Eu vou ver se eu consigo mais uma vez aqui esse áudio. Vamos lá. É sempre uma tentativa aqui de fazer o negócio funcionar direto. Vamos ver. Making films about the dictatorship. The dictatorship is still an Ele open falando em scar inglês. in our Eu peguei o Brazilian recorte life. em inglês. It happened Ele falando 50 sobre aquilo que years aconteceu há ago 50 only. anos, que é importante We recently falar had, sobre temas relacionados à from ditadura, 2018 porque entre from 2018 e 2018 to 2022, 2022, especificamente, we had a uma far-right presidente de direita, né, wing radical, president in fascista, Brazil um presidente de slash direita fascist radical, fascista do that Brasil, is voz a dele, né, physical é uma manifestação manifestation of física the dos echoes ecos of the da dictatorship. ditadura. Ele So the fala sobre dictatorship is o still very posicionamento dele present como in artista, the né, Brazilian falando sobre o daily link life. disso, So we né, com a have to keep questão making films. da ditadura, né, os reflexos da ditadura. Então, o que ele está querendo dizer aqui, resumindo a ópera, são os efeitos da ditadura que se manifestam na vida social e política e econômica de um Brasil recente. É a visão dele sobre o tema. Independente de a gente concordar ou não concordar, são 2 filmes, Ronaldo, este do Globo de Ouro e o do Oscar, que o pano de fundo é a ditadura. E ele fala como artista que é importante que o produto cultural trate disso no Brasil. É interessante essa visão, né? Todas as nações, todos os países precisam lidar com as suas feridas, com as feridas da sua história, com aquilo que não foi bem elaborado ainda. E a arte é uma das formas de a gente lidar com a própria história. Vejamos o seguinte, no cinema dos Estados Unidos, quais são 2 temas que são recorrentes? A escravidão, a Guerra Civil dos Estados Unidos, que aconteceu ali em 1865 até 1870, e a Segunda Guerra Mundial, né? São 2 temas recorrentes. A gente vê muito
filmes sobre o Holocausto, tanto filmes europeus quanto filmes norte-americanos, que trabalham essa questão da perseguição sistemática aos judeus que aconteceu durante o período nazista na Europa. E no Brasil? Nós temos muitas e muitas feridas históricas abertas, entre elas a ditadura militar de 64 a 85, também a escravidão, que durou mais de 3 séculos no Brasil, né? Nós somos, infelizmente, o último país do Ocidente que aboliu a Escravatura. escravidão, Uhum. né? Isso é uma vergonha, uma mancha para a história do Brasil. E são temas que rendem culturalmente, né, rendem a exploração por meio da arte, porque a gente não trabalhou bem esse tema na nossa história, né. Então, são feridas abertas e, no caso específico da ditadura, que é o pano de fundo aí para o Ainda Estou Aqui, para o Agente Secreto, no caso do Ainda Estou Aqui, foi uma história essencialmente um drama familiar, um drama humano causado por esse contexto político da ditadura militar. A gente falou do desaparecimento ali, do Rubens Paiva, né, de um pai de família, ex-deputado que desapareceu e nunca mais se soube o que aconteceu com Rubens Paiva, né. A gente, depois os documentos acabaram revelando, hã, de certa maneira como que foi a morte do Rubens Paiva. Mas a gente precisa trabalhar os nossos traumas por meio da arte, né. E a ditadura militar brasileira, apesar de ter todo um movimento de relativização ou até mesmo de negação, né, algumas pessoas dizem que: "Ah, não houve ditadura no Brasil", assim, contrariando todas as evidências, né. É um tema que precisa ser trabalhado. O meu posicionamento é muito claro, e eu sou contrário a qualquer forma de autoritarismo, de governos ditatoriais, sejam eles de direita ou de esquerda, né. Me posiciono contra os regimes ditatoriais de direita, como o da Arábia Saudita, assim como os de esquerda, como o caso da Venezuela, né. A gente tem que ter essa maturidade de ver que a democracia, apesar de imperfeita, porque sempre vai ser, né, sempre vai ser imperfeita, é a forma mais correta que a gente encontrou, ou a forma mais ética, pelo menos por enquanto, que a gente encontrou de organização social e que respeite tanto a individualidade, né, a liberdade individual, quanto os direitos sociais, a liberdade coletiva. A gente tem que ter um equilíbrio entre o Uhum. individual e o coletivo. E não é à toa que a gente tem, não é por acaso que a gente tem esses filmes, premiados trabalhando esse contexto, porque ele gera um trauma humano. Esses períodos ruins da história de qualquer país, ditaduras, genocídios, guerras, ele geram muitos dramas humanos. Quantas famílias foram afetadas, por exemplo, pela pandemia de Covid-19? Quantas famílias foram afetadas pela ditadura, com familiares que desapareceram, com presos políticos? Quantas famílias foram afetadas pelo drama das guerras, com a participação do Brasil na Guerra do Paraguai? Hoje é difícil de mensurar, porque foi uma guerra que aconteceu há 150 anos, né? 160 anos. Mas todos esses dramas que são decorrentes de períodos históricos conturbados, eles causam, impacto humano, traumas humanos. E isso é riquíssimo do ponto de vista de histórias a serem contadas. E a gente precisa contar essas histórias para tentar digerir, porque a vida não é suficiente para a gente digerir essas histórias, né. Tem filmes belíssimos, tristes, mas belos, sobre o drama do Holocausto, por exemplo. A Vida é Bela, do Roberto Benigni, um autor italiano, ganhou o Oscar, inclusive, de melhor filme estrangeiro. A Vida é Bela, a gente se diverte na primeira metade do filme e chora horrores na segunda metade do filme, quando aquela família é levada para um campo de concentração, né. A Lista de Schindler, que é do Steven Spielberg, que conta a história
empresário alemão, o Oskar Schindler, que ele tinha suas ligações com o regime nazista, mas ele começa a ajudar que judeus fujam da Alemanha, e com isso ele salvou centenas de vidas. Uma história real, né, que foi ficcionalizada, filme que ganhou o Oscar. A gente teve O Pianista, filme de 2002, que também contou a história na Segunda Guerra Mundial, do gueto de Varsóvia, né, que foi um gueto de judeus perpetrado pelos nazistas lá na Polônia. O filme também foi premiado. Por que que esses filmes que abordam esses traumas humanos, eles fazem tanto sucesso e de forma recorrente eles são premiados, eles se tornam clássicos? Porque eles tocam no que tem de mais humano em nós, que é a dor, que é o amor, que são as paixões, aquilo que nos torna humanos. E o Tolstói tem uma frase que é atribuída ao Tolstói, grande autor da literatura russa, que diz o seguinte: se você quer escrever sobre o mundo, primeiro fala sobre a tua aldeia, escreve sobre a tua aldeia. Quando a gente fala sobre o que aconteceu com a gente, só nós temos a capacidade humana, intelectual, de conseguir transformar em arte aquilo que nós vivemos, aqui no Brasil, aqui no nosso contexto. Por isso que é fantástico quando a gente, voltando ao exemplo do primeiro bloco, né, a gente teve um autor local, aqui da Serra Gaúcha, o Pozenato, escrevendo sobre a ocupação aqui do território da Serra, da colonização, o Quatrilho, né? Olha como que isso impacta. É diferente. Eu acabo tendo muito contato com escritores, com pessoas que escrevem, e eu acho muito ruim, Beverly, quando eu pego um texto de um autor local cheio de nome estrangeiro, um texto que se passa, sei lá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, que se passa na Europa, né? Uhum. Não fala sobre nós, não diz sobre nós. Os livros, os filmes que fazem mais sucesso são aqueles que falam justamente da nossa aldeia. Olha o Ariano Suassuna, né? O Alto da Compadecida, que também primeiro surgiu como peça de teatro, né? Depois foi para o cinema. É outro filme que eu acho excepcional. Cada vez que tá passando na televisão, está no meio, eu fico assistindo até Até o o final. final. Ele se passa num povoado de Taperoá, no interior da Paraíba, que é o povoado natal ali da família do Suassuna. Então é um drama completamente interiorano, lá da Paraíba, que ganhou o país. Não só o país, o texto da peça foi traduzido para outros idiomas, né. Então, você vê Maravilhoso. como que o drama local, quando a gente consegue falar sobre os nossos dramas, e por isso que a ditadura sendo um período da nossa história que ainda não foi digerido, por isso que a gente tem que falar sobre isso na arte. Uhum. Bom, a gente vai já virar aqui a ficha, Ronaldo, porque tem mais 15 minutinhos de programa. Eu não quero deixar passar batido porque me parece que é tão relevante quanto, né? Talvez menos na moda, menos surfando uma onda, mas é muito relevante. É um legado com o novelista, né? O grande autor de novelas, o Manuel Carlos, que faleceu no final de semana, aos 92 anos. Uma vida longeva, claro. Enfim, não quero falar da morte em si, mas é o fim de uma etapa que deixa um legado, né? Se a gente fosse falar de tudo que estamos falando agora, dos filmes brasileiros, se a gente fosse falar das novelas, nós teríamos talvez outro capítulo tão importante ou até mais importante, porque as novelas marcaram o Brasil, levaram o Brasil desde Escrava a Isaura para o mundo Uhum. inteiro. Se talvez um dos produtos culturais do Brasil mais conhecidos no mundo sejam as novelas, né? E a gente brincava, tu é noveleiro, tu não é noveleiro, noveleira, porque as pessoas amam novela. Talvez na história mais recente do Brasil um pouco menos, né, em função das séries, dos filmes, do streaming, mas novela é um produto tipicamente brasileiro, né? Novela brasileira é um produto da gente. E o Manuel Carlos, ele tinha aquele traço de escrever sobre as Helenas, né? Quem nunca ouviu falar? Daria para que a gente só ficar nas Helenas já seria algo importante. Mas novelas de sucesso que ele escreveu, então é um legado importante para a história do audiovisual brasileiro.
O Manuel Carlos é um dos grandes nomes, né, da nossa dramaturgia. Eu fui listando enquanto você falava aqui, mas a gente tem nomes como Gilberto Braga, que também recentemente Uhum. nos deixou, tem o Agnaldo Silva, o Valcir Carrasco, o Benedito Rui Barbosa. A gente consegue ir listando e lembrando nomes desses autores que deixaram sua marca nas novelas, né? Quantos personagens nos causaram identificação ou até mesmo repulsa, no caso dos vilões, né? Que vão fazendo A Odete as suas Roitman, que foi tramas. reeditada recentemente, né, A como uma das Odete vilãs. Roitman, a primeira era odiada, essa Agora foi segunda amada, acabou né? sendo amada, né? E o Manuel Carlos trazendo esse contexto urbano, pequeno burguês ali do Leblon, geralmente do Leblon, né, nas suas novelas, a Dona Helena tomando o seu cafezinho na sua vida perfeita, basicamente, ou com os seus dramas familiares. Isso tocou profundamente o público, porque, de novo, né, eu falei ali do Tolstói, Hã, nada mais humano do que falar da própria aldeia, né. Uma vez perguntaram para o Manuel Carlos por que que ele escrevia sempre os dramas dele na alta sociedade carioca, e ele comentou que era o ambiente que ele vivia e é onde ele tinha, Insumo. insumo, né, material humano para transformar em personagem. Seria difícil o Manuel Carlos, escrever uma novela que se passasse, por exemplo, na periferia. Era ali que ele tinha os tipos humanos que viravam os seus personagens, era ali Uhum. na zona sul carioca, né. E acabou, trazendo personagens ali que vão ficar para sempre, né, na memória do espectador brasileiro. E não bastasse isso, às vezes a gente não se dá conta do impacto cultural, do impacto que um produto como uma novela tem, e talvez tenha menos hoje, um pouco menos, porque a gente tem uma diversidade de possibilidades, né. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha o streaming, antes não tinha televisão por assinatura, então era basicamente um predomínio da televisão aberta como possibilidade de diversão. Se a gente pega o caso tem uma matéria que foi publicada por ocasião da morte do Manuel Carlos pelo jornalista Wesley Neto, no UOL, que olha que fantástico isso, Beverly. Um escritor de novelas impactou na criação de 3 leis no Brasil. E 3 leis Uhum. importantíssimas. Só isso já o coloca como um dos grandes nomes da cultura brasileira, que foi o caso da novela Mulheres Apaixonadas, lá de 2003, Uhum. né. Eu acho que foi uma das primeiras novelas que eu assisti eu era criança na época, né, eu tinha 9 anos em 2003, Eita! eu tenho 31. Eu recordo então a partir ali de Mulheres Apaixonadas, Celebridade, Senhora do Destino, mais ou menos naquele período do início dos anos 2000. E essa novela impactou a criação de 3 leis. Uma delas, olha só, e 3 leis importantíssimas: o Estatuto do Idoso, né, era aquela novela que tinha a Doris, né, que ela maltratava os avós, ela Ah, brigava com os sim. avós. A personagem, a Doris, fez tanto sucesso, as pessoas tinham raiva da Doris, porque era aqueles avózinhos bem velhinhos, queridos, né, e sempre que apareciam em cena eles eram maltratados pela neta. Acelerou a tramitação do Estatuto do Idoso. Tinha sido proposto pelo senador Paulo Paim, e a personagem fez tanto sucesso, houve aquela pressão social, e 1º de outubro daquele ano, no ano da novela, foi sancionado o Estatuto da Pessoa Idosa. Outra lei que foi, acelerada, talvez hoje, 2026, nós já tivéssemos essa lei, mas na época acelerou muito a discussão, foi a Lei Maria da Penha, em Uhum. relação aos abusos e violência doméstica contra mulheres. Depois nós tivemos a lei do feminicídio também no Brasil, mas foi nessa mesma novela que tinha a personagem Raquel, que era agredida pelo marido. Eu estava olhando o nome aqui do personagem que eu não lembrava, o Marcos, que era interpretado pelo Dan Stubach, que parece o Tom Hanks, né, o nosso Tom Hanks brasileiro. Não lembro da figura Era aquele dele. personagem da raquete, né, que ele agredia a Ah, esposa com a raquete. sim, sim. Foi nessa mesma novela.
o debate sobre a violência doméstica. Então, nos episódios, e isso aconteceu tanto em Mulheres Apaixonadas quanto em novelas subsequentes, quando uma personagem sofria agressão, violência doméstica, por parte dos seus companheiros, na novela, aumentava muito a procura por ajuda de mulheres que buscavam a polícia para denunciar que estavam passando por situações parecidas. Às vezes tomavam coragem por conta da personagem, ou às vezes não se davam conta de que o que estavam vivendo em casa eram cenários de violência. Então, olha como que a ficção vai impactando na realidade. Uhum. Então, a Lei Maria da Penha, ela teve um avanço de tramitação durante o período em que a novela estava no ar. E um outro caso, uma outra lei, foi o Estatuto do Desarmamento. Nessa mesma novela, eu lembro que eu era criança e foi uma das cenas que mais me impactou, que foi a morte da Fernanda, que era namorada do Tony Ramos. Lembra naquela cena que ela tá no trânsito e daí tem um arrastão, e daí há Não lembro. uma bala perdida, a personagem morre, né. Na época parou o Brasil por causa dessa cena. E por conta dessa cena e da comoção nacional que causou à época, também houve aceleração da tramitação do Estatuto do Desarmamento, que já estava, sendo debatido no Discutido. Congresso, Uhum. mas são 3 casos em que o fato de estarem ali na novela e chamarem a atenção do debate nacional, impactou em leis que foram criadas. Então, só essas 3 leis aí, que criadas por conta de uma novela, já demonstram o impacto que um autor pode ter no país. Eu não lembro, eu lembro de algumas outras novelas, e eu não sou uma pessoa muito noveleira, né, eu não assisti tantas novelas assim, mas tem 2 novelas, eu sempre confundo uma com a outra, do Manuel Carlos, que eu não sei se é Laços de Famílias ou se é Por Amor, que tinha as Helenas, né, e tem aquela cena icônica que a Carolina Dickmann, corta todo o cabelo, né, ela tá doente, Isso e é aquelas Laços de Família. Laços de Família, né. E eu lembro, assim, que me marcou também, pensando agora mais em questão antropológica, de lá para cá, dessa novela para frente, como normalizou as pessoas em situação de câncer, uma família inteira raspar o cabelo, né, pela conscientização, por entender aquele momento, por solidariedade. É como se fosse uma empatia coletiva que o Uhum. Brasil viveu, é menos pela questão, assim, prática das legislações que você trouxe, mas por um momento também, assim, de comportamento coletivo. Teve vários outros, né, mas essa foi uma época, assim, uma cena que me marcou, assim: "Meu Deus, como é que pode, né, uma única novela mobilizar as pessoas". Claro, tinha os bordões, tem os jargões de novela que a gente passa Uhum. a falar Para o resto direto da para o vida, resto da né. vida, mas essa cena, para mim, assim, como profissional da comunicação, também foi um fenômeno a ser estudado. Porque ele vai além dessas questões que são, de uma época que a gente já estava discutindo, precisava, a lei ia culminar, talvez antes, um pouco depois, a novela ajudou, teve situações que não foram na novela, mas que a partir de uma situação ou de artistas de novela, que também a própria lei Carolina Dickmann, né, do marco da Uhum. questão da Proteção digital, digital. proteção digital, várias outras, né, mas o que eu quero trazer aqui é esse fenômeno comportamental, as pessoas nós normalizamos a empatia coletiva por uma coisa que a gente tinha medo de falar. Eu lembro que até então a gente não Uhum. falava câncer, Nem o nome da doença, de né. dizer doença ruim, né. Isso Ah, aí. doença ruim. E a partir de uma novela as pessoas elas aprenderam a se solidarizar. Claro, não mudou muitas vezes a situação de um abandono, né, uma falta de cuidado, mas de uma forma coletiva a fraternidade, a empatia. Não sei, tem várias outras situações, mas o marco da Helena nessa novela para mim foi muito muito, assim, importante, assim. E é fantástico como personagens de ficção, né, quando a gente está assistindo uma novela, um filme, uma série, a gente sabe, a menos que sejam histórias baseadas em fatos reais, que aquelas pessoas não existem, né, que Uhum, são seres ficcionais, né, são uhum, personagens. Mas é incrível como quando a gente liga a TV ou quando a gente dá o play, no caso de um filme de streaming, uma série, a gente parece que uma coisa captura a gente faz uma espécie de acordo, né. Durante uhum, aqueles minutos em que a gente está assistindo, aquilo é real uhum. e aquilo
é uma vida real que a gente está assistindo. De modo que a gente chora, a gente se impacta, a gente fica capturado, né, Uhum. pelo aquele drama que está passando na televisão, na novela. Se a gente pega um Romeu e Julieta, né? Romeu e Julieta é uma história que foi escrita originalmente pelo Shakespeare, o Shakespeare morreu em 1616, alguma coisa assim, 1640, não recordo agora. Ah, uma história que foi escrita lá nos anos 1500, 1600. Se a gente vai ver no cinema, saiu um filme novo sobre Romeu e Julieta, a gente sabe o que vai acontecer. A gente conhece a história, de repente a gente tá olhando para o lado, as pessoas estão chorando no cinema, né. O Titanic, esses dias passou a reprise, né, o filme lá de 98, 99. Ghost. Ghost, a gente sabe o que vai acontecer, porque a gente já viu 1000 vezes, vai ver de novo, e aquele drama nos toca, né. Uhum. Isso é muito bonito quando a gente fala de arte, quando a gente fala, de série, de novela, de cinema, de livro, como que esses seres que não existem, Uhum. né, que foram inventados, que foram criados, e por que que eles nos captam tanto? Porque muitas vezes a gente se reconhece ali, As histórias da vida da gente. Eu fui abrir aqui bate com a gente, né. na internet, porque eu não lembrava realmente se laço qual era Laço de Famílias ou Por Amor. Eu fui olhar qual era a história de Por Amor, né, porque eu não lembrava mesmo. E a história de Por Amor é exatamente isso, não tem nenhum grande dilema, factual, mas são as histórias que a gente ouviu uma vida inteira, né. Troca de filhos na maternidade. Quem não passou Uhum, com medo sobre isso, né? claro. Barriga de aluguel, aquela ideia, assim, de eu não posso ter filho, mas quem poderia ter? Então são aquelas dores profundas que as perda de um filho, né, o sumiço. Eu acho muito interessante. Por Que Amor era a Senhora do história Destino teve o isso sequestro aí. da filha da como era o nome da Eu também personagem? tô tentando Maria, não lembrar era da Suzana a Maria, Suzana da Suzana Vieira, mas Vieira, eu não né, lembro com a também. Nazaré Tedesco. É, a Tazara é a grande Lembra da vilã, época né. que teve aquela novela que explodiam os shoppings? E aí as Sim, pessoas ficavam com medo de ir em shopping, a porque vai que Sandrinha que explode o shopping, tem um no final. Lembra do personagem da Sandrinha? Jesus. Eu acho maravilhoso. Embora, olha, tudo que a gente tá falando, e eu acabei de reconhecer que nem noveleira sou. Imagine a importância da novela, né, e de escritores de É, novela, né, que as novelas agora, entre aspas, né, Ronaldo, não posso dizer que elas foram substituídas porque seria um pecado crasso, mas elas ocuparam, as séries ocuparam um é. lugar, né, Eu que não antes tenho era mais só das assistido novela novelas. praticamente, justamente porque e eu acho que essa é uma marca do nosso tempo, né, eu não consigo me ver, assim, com um compromisso tão longo por tanto tempo, né, 6, 7 meses ali naquele mesmo horário, tem que ficar disponível na frente da TV para assistir. E é um contrato muito longo É, com o talvez ela espectador, ela né. vai ter que mudar, é Maria do Carmo o nome da Maria do personagem. Carmo, isso aí. Fui buscar na internet, que eu fiquei com aquilo na cara, como é que a gente não lembra o nome da Suzana Vieira, a personagem da Suzana Agora Vieira? da Nazaré a gente A Nazaré é lembra, todo né. engraçado, isso todo mundo lendo, as grandes vilãs. Meio-dia, Ronaldo, a gente fez aqui do ponto e contraponto de dois produtos, né, brasileiros. Um é o cinema brasileiro em destaque no mundo e das novelas. Queria que você fizesse um rápido fechamento linkando as duas coisas, né? A importância que isso tem na vida das pessoas. Eu já vi algumas pessoas radicais dizerem que arte, que cultura não faz diferença nas suas vidas, né. O programa de hoje mostrou justamente o contrário, né, quantas coisas que a gente sente, que a gente sabe, que a gente experimenta, não só de sensações, de emoções ali enquanto a gente está assistindo, mas o quanto que impacta na vida real por conta da arte, por E, inclusive na conta prática que você trouxe, né? exatamente, na vida real ali, né, o que foi trabalhado na ficção, depois a gente acaba incorporando na nossa vida. Então só isso já demonstra a importância grandiosa de novelas, de livros, de filmes, de séries, né. E um passo importantíssimo é valorizar a produção local, né. A gente tem muita coisa boa sendo produzida, em termos de arte e cultura, não só no Brasil, mas vamos se voltar para nossa aldeia, Uhum. né. Vamos prestigiar as peças de teatro locais, o que é produzido em termos de audiovisual aqui em Caxias, aqui na Serra, né. Vamos abrir
e expandir a nossa vivência de cultura para aquilo que é feito aqui no nosso cotidiano também. Que bacana, boa referência, né? Inclusive, não só o audiovisual, né? A gente acabou de falar do Quatrilho, né? Que é um Uhum. livro daqui que virou um É filme, só ir né? numa livraria, tá lá É. à disposição, na biblioteca Uhum. municipal, tem lá o Quatrilho, dá para retirar de graça e ler o livro. Bacana. O programa de hoje, ele também contou com a presença de pessoas via internet acompanhando a live, né? A Mary Martini, direto da Argentina, Legal. acompanhando a gente aqui. Um abraço, Mary. O Lídio Troiano, do bairro Desvio Risso, que tá na live, mas ligou pra cá pra te mandar um bom dia, viu? Opa, um abraço pro seu Lídio. É uma grande figura, seu Lídio. O Everton Santos também mandou um alôzinho aqui na live. Então, Ronaldo, obrigada. A gente encerra o programa de hoje. Até semana que vem. Até semana que vem. Com outro tema, né? Com outro tema. Espero que não aconteçam tantas coisas pra gente não ter que sortear. Não ter que sortear e escolher o que a gente vai falar aqui. 12:02, a gente fecha o programa de hoje. Ele fica armazenado e disponível em vídeos no Facebook.